Olá pessoal, vamos dar sequência aos nossos tutoriais de programação em VBA com OpenGL, ok? Se você vem acompanhando o canal, você já seguiu 2 tutoriais. É importante que você os siga, porque eu não vou disponibilizar o arquivo final de trabalho. O arquivo vai ser construído por vocês, ok? No primeiro tutorial, nós aprendemos a criar uma janelinha do Windows utilizando APIs do Windows. No segundo tutorial, nós adicionamos ao primeiro as bibliotecas de Open para poder trabalhar com OpenGL e criamos o nosso primeiro cubinho. Então, esse é o nosso primeiro arquivo de trabalho, resultado do nosso tutorial. E este é o nosso segundo arquivo. Já com o OpenGL 1.0 incluído, que nos permite fazer um monte de coisa em 3D. Ainda é o Fixed Pipeline, não é Shader, mas dá para fazer bastante coisa. Imagina, OpenGL dentro do Excel, 3D dentro do Excel, ok? No nosso próximo tutorial, nós vamos incluir texturas. Então, para isso, a gente vai precisar de alguns códigos a mais. Se você ainda não chegou aqui, vou deixar um cardzinho para você retornar para o primeiro tutorial. Ok. Vamos lá. Vamos salvar esse arquivo como textura. Com isso, agora a gente passa a ter 3 arquivos. Nós vamos fazer uso de textura, ok? Então, eu salvei no link que eu disponibilizei para vocês um módulo Imagine Loader, que vai ler imagens para nós, imagens no formato bitmap, JPEG ou PNG. Esses 3 eu garanto que podem ser lidos, ok? O único cuidado é que às vezes a gente trabalha com edição de imagem no GIMP e ele gera alguns, mesmo salvando no formato bitmap ou no formato JPEG, ele gera algumas incompatibilidades. O que eu costumo fazer é, salvei no GIMP, abro o Paint, leio o arquivo e salvo ele no mesmo formato, só que com o Paint. Aí eu tenho certeza que ele está salvando para mim e eu vou poder ler no meu VBA. Vão ter mais dois arquivos adicionais, um chess BMP e um container, são 2 texturas que a gente vai estar fazendo uso, ok? Então, disponível aqui dentro do GitHub quando vocês fizerem o download. Na minha estrutura, o que eu fiz? Eu criei uma pastinha chamada texturas, onde eu salvo os arquivos. E, além disso, eu baixei o módulo que eu mostrei para vocês, para que a gente possa inseri-lo dentro do arquivo. Então, vamos fazer, esse é o primeiro passo. Vamos dar Alt F11 e vamos importar o módulo. Ok. Esse módulo ele não foi feito por mim, ele está dentro daquele arquivo zipado para vocês, porém lá ele não é um image loader, ele é um texture loader. Ele já faz a leitura da textura para vocês. Como eu precisei alterar alguma coisa, porque alguns trabalhos que eu fiz eu precisava, nesses formatos de imagem, eu precisava somente da imagem, aí eu fiz uma adaptaçãozinha para ele retornar um type com as informações que eu preciso, no caso da imagem, no formato, num array de bytes, e também já adicionei as informações que eu preciso para trabalhar com textura. Ok. Bom, feito isso, a gente já consegue ler algumas imagens. Próximo passo, a gente precisa alterar o nosso cubo. Lembra, a gente criou um cubinho aqui que faz a leitura dos vértices. Deixa eu só ajustá-lo aqui. E
com as suas respectivas normais. E para cada conjunto de 4 vértices, ele desenha um quad. Agora a gente vai criar um mapeamento da textura, o V. E para isso a gente utiliza a função gltsCoord2f. Call gltsCoord2f, que espera duas variáveis, um S e um T. O que seria uma S e um T? Né? Deixa eu só corrigir aqui, só para ficar bonitinho. Deixa eu deixar ela junto com sua respectiva vértice aqui. Quando a gente trabalha com o OpenGL, vocês podem dar uma pesquisadinha, o canto inferior esquerdo ele é 0, 0. Aí o canto inferior direito da imagem de um quadrado ele é 0, 1. O canto superior direito é 1, 1 e o superior esquerdo é 1, 0. Quando a gente faz um mapeamento de um quadrado. Então aqui, por exemplo, nós estamos mapeando a face frontal dela. É como se a gente estivesse mapeando esse quadrado. Então, para esse conjunto de vértices, ele é 0 e 0. E a gente vai precisar criar uma para cada conjunto de vértices. Aqui, aqui e aqui. Okay. A próxima vai ser 1 e 0. 1 e 1. E 0 e 1. Pode observar que elas não vão se repetir, porque a gente precisa formar o quadrado aqui. Fazer. Para a face do fundo, que é back. Então aqui a gente tem 1, 0. 1 e 1. 0 e 1. Vamos agora para a face superior, que é o top. Vai ser 0, 1, 0, 0. 1, 0. E 1, 1. Volta ao face. Que é a face inferior. Vai ser 1, 1. 0, 1, 0, 0 e 1, 0. Ok. A face direita agora, 1, 0. 1, 1. 0, 1 e 0, 0. E finalmente a face esquerda, 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 0, 1. Dá para imaginar o trabalho, né? Nós estamos falando de mapear um único cubinho. Por isso que quando a gente trabalhar com recursos mais avançados, a gente vai ler um objeto. Imagina, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Blender. O Blender é um aplicativo que permite criar um monte de coisa. Mas imagina você criar um cubinho no Blender, você exporta esse cubinho, já põe as texturas se você quiser, ele já vai, no arquivo exportado, a gente vai poder ler esse arquivo e obter essas informações, com a textura mapeada, com tudo pronto. A gente só vai precisar criar um código que faça a leitura e armazene para a gente. Então, nesse primeiro momento, fizemos um mapeamento. A gente já tem um módulo que faz a leitura da imagem. Então, no nosso módulo OpenGL, vamos criar uma função, que é a função que lê a textura. Então, vamos criar aqui um function load texturas. Load texturas. Load. E a gente vai passar alguns parâmetros aqui. Um deles, por exemplo, texture as um TP image. Vamos passar também 3 parâmetros opcionais. E aí a gente testa para ver o uso deles ou não. Então, o primeiro é optional mag
min filter, ele é como longo, também optional wrap st filter, beleza, e tem vmode. Não precisa retornar um tipo, né, porque na verdade ele vai estar construído. O OpenGL tem essa característica, então algumas atribuições vão ser setadas aqui e vai ficar disponível para a gente depois no código, por referência. Conforme a gente chamar a função, ela passa por referência e armazena os resultados para nós. A primeira função que a gente vai usar é o generate textura. Então é o gl gen textures. Ele vai gerar uma textura e vai estar texture nosso TextID. Então nosso TextID fica armazena a textura que vai ser gerada. É um índice de sequencial que para cada textura que ele gerar, ele vai criando um número sequencial e armazena isso, meio que na memória assim. Aí depois a gente vai para o bind textura. Gl bind texture, e a gente vai gerar uma textura tipo 2D. Então gl texture 2D e novamente o nosso TextID. Ok? Feito isso, a gente agora vai ler a imagem, o que obtivemos da imagem, para dentro da textura. Então, call gl text imagem 2D. Novamente a gente vai passar a nossa gl texture 2D. O level aqui é 0. Format aqui é texture format. Widget e height. Então, texture widget. Height. Border aqui é 0. Novamente o format. Texture format. Ok. Agora aqui a gente vai usar o type, ele é um gl unsigned byte. E nossos pixels aqui é a nossa imagem, é o nosso texture image, que foi criada com essas. Nós precisamos passar esses três. Número 1 3 vezes aqui, porque quando a gente lê a textura, ela é byte, tá? Porém, o código ele armazena, no caso aqui, se for um PNG, por exemplo, o canal vermelho, red, green, blue e alpha, e width and height para cada um dos canais. Então, essa é a leitura que a gente faz. Aqui é o primeiro byte da esquerda, da horizontal, da vertical, e aqui os canais. Por isso que a gente tem nessa sintaxe. Okay? Bom, feito isso, transferimos a imagem, agora a gente vai passar os parâmetros. Então, call gl text parameter i. Novamente gl texture 2D. E aqui a gente vai passar o primeiro, que é o mag filter. Gl texture mag filter. E é isso mesmo. E ele é o nosso mag min filter. O que acontece aqui? Como a gente não definiu
nada para este cara, então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, pelo menos para ficar um. Igual GL nearest. Pelo menos a gente já fica um como default. Mesmo sendo opcional, se não passar nenhum, ele é o nearest. Eu falo nearest porque se a gente olhar os tipos, a gente tem outros. A gente tem o linear, a gente tem o clamp, repeat, e eles são utilizados dependendo da condição. Então, o nearest é o que é mais utilizado nesse caso, mas a gente vai deixá-lo como padrão. Vou repetir o código aqui, que o próximo é o min filter. Ok? Então temos o mag e min filter. O próximo é o wrap st filter. Para isso a gente vai checar se este carinha aqui foi passado. Então a gente vai ver if esse cara é diferente de 0, aí a gente usa ele. Ok? Vou copiar esses dois aqui, só para ir mais rápido e a gente troca. Então aqui ele vai usar, ao invés de GL texture mag, ele usa, por exemplo, o wrap S. E aqui ele faz uso deste cidadão. Aqui a gente usa S wrap T. Ok? Vamos para o próximo agora, é o env mode. If esse aqui é só um parâmetro. Share texture env mode. Opa, env mode. Será que eu digitei errado? Env mode. Ah, sim. E aí ele usa o env mode. Beleza? Agora a gente vai criar o mipmap. O que é um mipmap? O mipmap é assim, o OpenGL a gente vai passar uma textura, ele pega essa textura, é a textura que vai aparecer mais próxima da câmera, e assim que a textura vai ficando longe, o objeto fica longe, ele substitui por uma textura menor, para dar um sentido de qualidade e ao mesmo tempo reduzir código. É legal pra caramba isso, é interessante. Então agora a gente vai chamar uma função chamada glue build mip maps. Acho que é mip map. Glue build 2D. 2D mip map. Glue. Caramba! Glue build 2D mip map. Mip maps? Ah, mip maps, isso aí. Então, de novo, é uma textura 2D. Ok. Componentes aqui que a gente vai estar passando. Target, textura 2D. É uma textura LBN byte. Depois é o widget. Depois o rate. Ok. Depois é o format. Aqui o type, novamente, ele é um unsigned byte. Então, byte. E a nossa imagem aqui é um
texture image. Ok. Nesse caso, se a gente deixar o bind de textura aqui, sempre a última textura que for criada é que vai ser utilizada. Então aqui é comum a gente, nesse momento, já que ele já criou a textura para a gente deixar o bind de textura e reset nela para 0. Nesse caso, se a gente não disser qual é a textura que a gente vai dar um bind, ele não aplica textura nenhuma. Debug, compile. Ok. Então a gente já tem um módulo que lê a imagem, um módulo que lê a textura, e a gente já alterou o nosso cubo. O que a gente precisa fazer agora é começar a fazer a leitura das informações. Então vamos criar aqui pivot texture stp image. Nesse momento a gente faz a leitura da textura. E como que a gente vai fazer isso? Então a gente diz que texture é igual texture add from file. Lembra, esse texture add from file, ele vem desse módulo aqui, ó, onde a gente vai estar passando o path para a textura. Vamos supor que ele tem um fundo rosa e a gente quer tirar aquela cor. Então a gente diz aqui que esse cara é 0, por exemplo, é diferente de -1, e ele vai fazer isso para a gente, ele vai tirar. Mas não é o caso, tá? Então, neste momento, ele espera um path. Então, no nosso caso, diz workbook path. E no meu caso, eu falei para vocês, eu criei uma pastinha chamada textures e o nome do arquivo. O primeiro que a gente vai usar, para ver se funciona, é o container, container JPG. Vamos ler o container JPG. Ok. A gente lê a imagem e agora a gente diz que, uma vez lida, né, a gente dá um call para o load textures e passa a nossa textura. Então, além disso, ele espera agora algumas variáveis que, como vocês podem ver, são opcionais. Então, vamos dizer, a gente já está dizendo lá que ela, por padrão, ela já está lá, tá? Mas mag in filter gl nearest. Ok? Com isso, a gente lê a textura. Lendo a textura, a gente precisa ativar essas texturas. Elas precisam estar disponíveis para que a gente possa... Nesse caso, é uma textura só, tá? A gente precisa habilitar. Aqui em cima, lembra? A gente põe enable para algumas coisas. Se a gente quiser habilitar a textura, a gente tem que chamar também um call gl enable, e a gente vai falar que é gl texture 2D. A gente precisa passar isso para habilitar ela para que ela seja usada. E lembra que aqui no nosso OpenGL a gente passou um bind para 0? Se a gente não fizer nada, ela não vai conseguir ler. Tá? Então a gente tem que dizer qual que é a textura que a gente vai estar usando. Então, a gente usa o bind textura e, no nosso caso, a gente vai usar essa textura que a gente criou. E se eu tivesse mais uma textura? Eu teria que dar um bind para essa textura para que fosse feita a leitura. Ok? Bom, feito isso, a gente já tem mapeado, a gente já tem... O nosso cubo já está com as informações das coordenadas da textura, conseguimos ler a imagem, fizemos a função que lê a textura e criamos a variável e chamamos ela aqui. Com isso,
já é o suficiente para aparecer a textura. Eu vou salvar, vou fechar, porque se eu tentar rodar eu vou ter um erro comum de memória por conta do que eu estou gravando e do meu micro. Okay? Eu vou abrir o arquivo, que é este aqui, Alt F8, main e rodar. Como vocês podem observar, ele leu a textura, mas a textura não é desta cor. Essa cor está sendo influenciada pela cor que a gente definiu para o modelo anterior. Se a gente vier aqui no cubo, a gente vai ver aqui que a gente setou aqui um material para ambiente diffuse, e esse material ele faz um mix com a textura. Desabilitando ele, agora sim a gente vê somente a textura. Ok? Então, o nosso exercício de texturizar o cubo. Ah, mas e se eu quisesse uma outra imagem? Tá, eu posso ter quantas imagens eu quiser, posso declarar um array, posso substituir simplesmente aqui. Se é onde está container, eu disser que eu quero chess BMP, que é um novo formato, né? Chess BMP, Alt-F11, agora a textura do chess BMP. Tá bom. Mas eu quero as duas imagens. Private texture 1 as TP image. Poderia estar criando um arrayzinho, ok? Aqui onde tem o texture, eu vou manter esse para que ele seja lido. Eu vou criar o texture 1, que vai ser o nosso chess BMP. Aqui eu passo o texture 1. E aqui a gente vai dar um bind. Se eu deixar o bind no texture ainda, ele vai continuar lendo o container. Vamos lá? Alt F11, Alt F8. Ainda é a imagem do container. Porém, se eu disser que agora aqui é do texture 1, já vem o chess. Porque a gente já está alterando o que a gente quer. Okay? Só mais um modelinho lá que a gente tem. É uma imagem bitmap. Vou alterá-lo aqui só para image bitmap. Está aqui. Ok? Alt F11. Image aqui. Como eu não salvei a image lá, vou deixar só o chess. BMP. E a textura, eu vou deixar com a textura 0. Alt F11, Alt F8. E temos aqui a nossa textura. Então, nesse exercício, nós texturizamos um cubo e a partir de agora a gente consegue texturizar os nossos objetos. O que acontece nesse momento é que para texturizar um cubo, nós utilizamos este formato. No próximo exercício, nós vamos criar um arquivo que vai ler um objeto. Nesse caso, pode ser um próprio cubo. Porém, ao invés dele usar essa conotação, usar essa estrutura, ele vai usar uma nova estrutura e vai fazer a leitura do objeto. Dessa forma, a gente consegue ler qualquer objeto no formato OBJ primeiro, tá? Sem animação. E é isso. Então, para o próximo passo, vamos colocar a textura. Vamos criar um objeto através de um aplicativo que gera um objeto. Eu vou estar usando o Blender, ok? E vamos incluir também no nosso módulo um temporizador. Vamos criar nossa primeira classe aqui para que a gente possa ter um timer, para que a gente possa controlar frame rate, para que a gente possa verificar se o nosso modelo está rodando numa velocidade legal, se tem algum problema, ok? Então,
Salvo. Espero que vocês estejam gostando. Espero que o material possa ser útil. Eu sei que muita gente vai estar falando, pô, mas fixe pipeline, isso é coisa do passado. Beleza, eu procurei na internet um monte de tutorial sobre programação com OpenGL no VBA. Me digam, mostrem para mim quantos vocês encontrarem. Mostrem quantos vão no nível de detalhe. Eu só não estou entrando no detalhe especificamente do OpenGL. Como programar em OpenGL. Porque muita coisa eu sei, muita coisa eu não sei. Tá? Meu aprendizado é na raça. E muita leitura, muito exercício, muita transformação de código, transformando código de JavaScript, de C++ para VBA e vendo até onde eu chego. Ok? Espero que vocês também tenham esse espírito esportivo, espírito de programador. Não sou um programador, eu não crio o programa. Eu sou meio que um aproveitador. Eu pego um código que está pronto, adapto para minhas necessidades, faço as alterações, mas na maioria das vezes eu consigo atingir meus objetivos. Eu defino minhas metas e vou até onde eu consigo. Muitas vezes eu não consigo, mas mesmo assim eu aprendi muita coisa. Ok? Espero vê-los na próxima aula e até mais.